como guardar o sábado. Há muitos que nos assistem, os quais já estão convencidos de que a Bíblia revela o sábado como sendo o dia sagrado e santificado pelo Senhor. Mas remanesce a pergunta, puxa, mas como é que eu vou guardá-lo segundo Deus espera? Nós vamos abrir a Bíblia, primeiramente para entender algo que é preliminar ao estudo. Sem entender isso, fica difícil de nós tirarmos da Bíblia o ensino bíblico sobre a observância do sábado. Convido vocês para abrirem em Deuteronômio, capítulo número 22, versículo 5. Aqui vai falar da vestimenta, ok? Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem a veste da mulher, o veste de mulher. Deus, através desta declaração, ele ensinou muita coisa sobre o vestuário. É interessante que Deus não precisou dizer assim, né, o homem não use o véu igual da mulher, o homem não use, né, o abiamento é isso aí em outro idioma, né? Mas não use o adereço igual da mulher, não use o enfeite igual da mulher, não use isso, não use aquilo. Deus não precisou especificar cada peça de roupa para fazer a diferença de homem e de mulher. Ele meramente disse, olha, a mulher não use roupa de homem e o homem não use roupa de mulher. É interessante isso, sabe por quê? Isso mostra que Deus ensina por princípio, não é letra. Quando o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, né? Olha, a letra mata, o espírito é que vivifica. O sentido não é cancelar o que Deus disse na Bíblia para eu seguir qualquer coisa que a minha cabeça diz, achando que é a guia do Espírito de Deus. Não é esse o sentido. O sentido é o seguinte, Deus ensina por princípios. O ensino espiritual se dá por meio de princípios. Deus não precisou listar todas as peças de roupa que a mulher usava para dizer para o homem, não use essa, não use essa, não use essa. E o mesmo em relação, na relação inversa. Simplesmente Deus estabelece, olha, deve haver a diferença é essa. A mulher não use a roupa que o homem usa, o homem não use a que a mulher usa. E a partir daí, qualquer pessoa, de qualquer época, em qualquer século, é capaz de entender aquilo que o Senhor deseja. Por exemplo, daí entende-se até no século atual, de que o homem não deve andar de vestido. Não é verdade? O homem não deve andar de vestido, nem de saia. Ah, mas na Escócia eu costumo andar de saia. Olha, então eu vou dizer uma coisa. Deus não se submete ao costume do homem. É o homem quem tem que se submeter a Deus. Então na Escócia, o escocês tem que se converter nesse sentido. Essa é a verdade. Entendem? Deus ensina por princípio, e a pessoa que recebe o Espírito de Deus, ele vai entender. Isso nós devemos entender para poder estudar qualquer assunto de cunho prático na Bíblia. Isso vale para o sábado também. Ok? Deus não vai falar especificamente na Bíblia se eu devo ligar o micro-ondas, se eu devo apertar o faiscador do fogão a gás, para quem tem aquele fogão mais moderno, né? É assim como Deus também não vai falar se você tem que riscar o fósforo. Nada disso existia na época em que Deus deu a palavra inspirada, a Escritura Sagrada. Mas por princípio, por ensinamento de princípio, nós poderemos captar a ideia e aplicar no dia de hoje. Ok? E assim, se assim o fizermos, nós seremos considerados obedientes pelo Senhor. Explorando mais um pouquinho a questão do vestuário. Um exemplo claro, né? Deus não quer que a mulher use uma roupa específica do homem. Os shorts, por exemplo, né? Os shorts que o homem usa, a mulher não vai usar os shorts, né? Até porque nem é adequado. Ok? Então, você vê que alguém que está hoje olhando, ele já percebe, né, qual é o ensinamento de Deus. Basta ele aplicar o princípio. Isso Deus faz também no tocante a bebidas. Por exemplo, Deus fala que nós não devemos fazer uso de bebida forte. E o termo bebida forte já abrange toda e qualquer espécie de bebida com teor alcoólico, seja ele muito ou pouco. Pode ser a Heineken, né, que dizem que tem muito teor alcoólico, pode ser qualquer outra cervejinha que eles falam aí que tem pouco, não interessa. Tem teor alcoólico, é bebida forte. E se é bebida forte, o cristão bíblico já sabe, não vou usar.
Vamos então para a questão do sábado, meus queridos. Nós vamos dividir esse estudo, nós não vamos estudar tudo hoje, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a preparação para o dia do sábado. Será que tem que preparar para o dia do sábado? Bom, depois que nós entendemos para que Deus separou o dia do sábado, fica fácil entender o porquê da preparação. Eu convido vocês para abrirem Lucas capítulo 4, versículo número 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Falando de Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. A sinagoga era a igreja da época. Jesus tinha o costume de ir à igreja aos sábados. A pergunta é, com quem Jesus ia se encontrar na igreja? Com Deus, né? Todo mundo que vai na igreja vai para se encontrar com Deus. Então, daí já fica evidente o seguinte, o sábado é um dia de encontro com Deus. E se é um dia de encontro com Deus, é necessário nós nos prepararmos para esse dia. Assim como nós nos preparamos para ir no casamento de alguém que nos convida e assim por diante, certo? Temos que nos preparar. A Bíblia prescreve uma preparação para o encontro com Deus. Essa preparação envolve, por exemplo, o vestuário, a vestimenta. Tem que preparar a minha roupa para o dia de sábado? Segundo a Bíblia, sim. Vamos abrir em Êxodo, capítulo número 19. Vamos ver o que o Senhor fala quanto à preparação da vestimenta para o indivíduo se encontrar com Ele, para o adorador se encontrar com Deus. Êxodo 19, a partir do versículo número 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O que o Senhor falou? Faltavam 3 dias, certo? Ele falou, ó, no terceiro dia eu vou aparecer. Então, se o terceiro dia fosse o sábado, você conta 2 para trás. Sexta, quinta. É como se ele estivesse falando na quinta-feira. Eu vou aparecer. E como eu vou aparecer, você hoje, 3 dias antes, ou seja, quinta-feira, você se santifica. Você lava as suas vestimentas. Deixa tudo pronto para o terceiro dia. Qual é o dia de lavar a roupa, então? Quinta-feira. O dia que eu vou lavar minha roupinha do sábado? Quinta-feira. Para quê? Para dar tempo de secar. É lógico. Se eu lavo na sexta de manhã, o dia está nublado, está difícil, não seca. Agora, se você bota na quinta-feira, a menos que estejamos aí com 15 dias direto de chuva e a umidade esteja altíssima, no sábado, mesmo que você não tenha uma secadora de roupas, a tua roupinha vai estar sequinha. Ok? E se precisar, obviamente, na sexta-feira à tarde, você pode passar ela com ferro, se ela ainda estiver um pouquinho úmida, né? E aí ela já vai estar prontinha para o uso no dia do sábado. Então, a roupa que nós usaremos no dia da igreja, ela deve ser preparada na quinta-feira, não é nem na sexta. Ok? Por quê? Ora, porque Deus é importante. Não é verdade? Já pensou, meus irmãos, no dia da festa de casamento, não consegui passar meu vestido, daí a mulher vai na festa, nem vai, né? Fica com vergonha, né? O homem, às vezes, até meio mais desleixado assim, acaba indo, né? Mas a mulher não. Então veja, irmãos, se nós temos esse cuidado para nos prepararmos para as ocasiões aqui na Terra, para o encontro com as pessoas importantes aqui, quanto mais para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Ok? Detalhe, isso significa que eu tenho que dar uma verificada também, se a minha roupa ela está com todos os botões, certo? Se ela tem um rasgadinho, que Deus, Ele não diz o seguinte, vá com o terno Armani para a igreja. Deus não exige isso. Deus aceita tanto o rico quanto o pobre, tá? Só que Ele não quer desleixo. Se Deus falou, lavem as vestimentas, Ele não está falando assim, apareça ali de qualquer jeito, a roupa está rasgada, não tem problema. Usa-se esse comentário para falar do pecador, né? Venha para Jesus como você está. Claro, nós somos imundos pelo pecado, e do pecado só Deus pode nos limpar, nos purificar. Agora, se nós formos falar da roupa, nós podemos fazer alguma coisa. É ou não é?
Claro que nós podemos. Poxa, caiu o leite ali, caiu o chá na roupa, caiu o café. O que você faz? Vai limpar, certo? Passa lá um tira-manchas, qualquer coisa, para que no sábado esteja ok. Ou seja, faça o teu melhor, ok? Se você é pobre, não tem problema, mas não deixa a roupa rasgada, costure. Não tira a mão de ninguém. Eu aprendi a costurar, para fazer ali o remendinho que precisa e tal. Isso não fere ninguém. Homem, mulher, qualquer um pode fazer, certo? Então, faça o teu melhor, prepare a tua vestimenta para o dia de sábado. Qual vestimenta? Ora, uma vestimenta que te permita encontrar a Deus. A gente até já falou, né? Você não vai usar uma vestimenta de mulher e a mulher não vai usar a vestimenta de homem. Portanto, meu querido, minha querida irmã, vou falar primeiro com você. Irmã que me assiste. Às vezes, né, a mulher diz assim, sabe o que é? Eu não gosto de saia, eu gosto de calça. Eu me sinto bem, me sinto mais à vontade, não é constrangedor e etc. Bom, às vezes a saia é constrangedora porque ela está muito curta, entendeu? Agora, se a saia for suficientemente comprida, ela não vai ser constrangedora. Mesmo que você cruzar a perna, você não vai se sentir constrangida, correto? Então, o importante é você usar um comprimento. Usa uma sainha lá que vai para baixo do joelho, que daí você pode sentar na igreja, se tiver necessidade de cruzar a perna, ficar de lado porque está cansado, porque as costas estão doendo, não importa, né? Você pode ficar à vontade lá e não vai ter problema nenhum. Você não vai se sentir mal com isso, ok? Então, claro, como é que a gente vai na igreja? A mulher vai de calça na igreja? Não, a menos que ela não tenha nenhuma outra roupa, né? Aí, ok, Deus entende, mas ela faz os seus planos para que ela tenha, no mínimo, uma saia ou um vestidinho, certo? Para ela poder ir. Mas aqui no Brasil, em geral, a mulher tem condições, né? Pobre ou com melhores condições, ela tem pelo menos um vestidinho ou uma saia. Eu estive na África, onde as mulheres usam as capulanas. Capulana é uma espécie de lençol, né? Que a mulher ela enrola assim. Aí ela pode virar tipo uma sainha, ou também ela enrola por cima, vira um vestido, enfim, ela é bem versátil, né? E elas se cobrem com aquilo, ficam bem cobertas, né? Então, deve haver diferença da mulher para o homem. Agora vamos falar do homem, né? O homem vai de brinquinho para a igreja, tá certo? Não, tá errado. Claro que tá errado, né? Hoje em dia fala, mas até dentro do meio evangélico tem gente de brinquinho, cantor e tal. Deus não pediu. Em primeiro lugar, o brinco antigamente era a mulher que usava. A Bíblia fala que nem a mulher deve usar o brinco, né? Mas muito menos o homem. Então, olha, você quer comparecer diante da presença de Deus, você quer que Deus manifeste a sua glória quando você for no templo, pois então, vista-se condignamente e vá como Deus pediu. Se você olhar na Bíblia, as ocasiões nas quais Deus se manifestou na coluna de nuvem, ou seja, o povo se reuniu e Deus desceu, foram as ocasiões em que o povo estava em estrita obediência em cada detalhe àquilo que Deus tinha pedido. Agora, quando, por exemplo, né, foi feita a reconstrução do templo, o povo tinha ficado cativeiro lá na Babilônia, aí eles voltaram. Eles serviram a Deus, fizeram o seu culto e tal, só que foi do jeito que eles entendiam que era certo, porque eles tinham perdido muito da informação, né, quanto ao que era o certo. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram o culto, só que a nuvem não desceu. Então, sabe, você que é pentecostal, você fala assim, eu quero que a glória do Senhor desça lá. Olha, a glória vai descer o dia em que Deus olhar para a igreja e ver assim, então tudo obediente, aí Deus vai descer. Agora, se não estiver obediente, Deus não vai descer. Pode até descer outra coisa, mas Deus não vai. Porque Deus é Deus de ordem e de decência. Olha, eu sei que você pode não estar gostando, né, do que a gente está falando. Mas sabe o que é? Deus ele não está assim, querendo agradar a carne do homem, não. Deus está querendo restaurar o homem, Ele quer erguer. Então, quando a gente vem ouvir a palavra de Deus, nós temos que esperar aprender, compreende? Então a gente não vem aqui para ouvir só para confirmar que o que a gente queria já estava certo. Fosse assim, não precisava vir para a igreja, é ou não é? Nós viemos para aprender coisas novas da palavra do Senhor. Ok, vamos falar agora de um outro detalhe da preparação. A comida e a arrumação da casa. Vamos para Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. No versículo 4, nós encontramos que disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá
e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Interessante isso, né? A cada dia eles colheriam, mas na sexta-feira tinham que colher o dobro. Por que será? Vamos ver. Êxodo ainda 16, ok? Um pouquinho mais para frente. Versículos, vamos ler desde o 16 até lá para frente, né? Moisés disse assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça. 1 gomer, na verdade, é o quanto cada um conseguia comer num dia, ok? Para deixar mais fácil. 1 gomer por cabeça, versículo 16, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo-se o sol, derretia-se. Aqui tem vários ensinos, né, irmãos? Eu não posso nem explorar tudo, mas vou falar rapidamente, né? Primeiro, Deus ensinou: levanta cedo e trabalha, porque quando o sol levantava já derretia, não tinha comida, né? Então, literalmente, Deus ajudava quem cedo madrugava, né? Quem não madrugava também não comia. Outro detalhe, tinha que trabalhar todo dia. Essa ideia de fazer hoje para amanhã, ficar, né, descansando de vádio, também não. Deus queria que a cada dia a pessoa tivesse a sua porção de trabalho. Mas o maior milagre está demonstrado quando nós lemos na sequência. Verso 22. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. Verso 23. O que Moisés falou? Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado. Nele não haverá. Então Deus estava ensinando o seguinte: na sexta, você deve preparar a alimentação, não só da sexta, como também do sábado. Deus operava um milagre a cada semana para deixar isso claro na mente dos israelitas. Todos os outros dias, se a pessoa deixasse o maná de um dia para outro, ele estragava. De segunda para terça, pegava bicho e cheirava mal. De terça para quarta, mesma coisa. Quarta para quinta. De sábado para domingo. Bom, sábado ninguém colhia, então não dava, né? Quinta para sexta, mesma coisa. Agora, de sexta para sábado, o maná ficava perfeitamente conservado. Isso mostra o interesse que Deus tinha nas pessoas entenderem que o sábado era um dia especial. Não era o dia da dona de casa ir para a cozinha, né? Hoje nós vamos fazer um almocinho, vou fazer aqui um negócio especial e tal. Bom, isso era para fazer ontem, na sexta. No sábado, não. Né? Então, na sexta, quer fazer todos os quitutes? Pode fazer. Qual que é o dia de fazer a comida do sábado? Na sexta. Mas se eu fizer a salada no outro dia, a folha está murcha. Uai, mas Deus preservou o maná, não foi assim? E Deus não é o dono da verdura também? Ele é o dono da verdura? Isso quer dizer que a verdura não vai ficar murcha no sábado. Se você fizer por obediência, por fé em Jesus, você vai ver. A folha não vai murchar. Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Né? Então, irmãos, sexta é o dia de fazer. Daí a gente já entende uma coisa. Quando é que eu lavo a louça da cozinha? Eu acabei de fazer
a comida e eu lavei a louça, certo? Tá, então, como é que fica? Será que a panela da cesta tem que ficar para o sábado, para lavar no sábado? Ah, na sexta queimou o feijão, deixo lá com a água, né? Porque daí no sábado eu venho e tiro as cracas. Não, então você tira no domingo. Deixa a panela ali de molho, um dia a mais, vai ficar até mais fácil, né? Mas não é o dia de mexer. Ah, mas pastor, puxa, na minha casa, sabe, a gente tem poucos talheres. Aí quando a gente faz o lanche de manhã, aí na hora do almoço não tem o que usar. Bom, aí nós vamos entrar num outro detalhe. Jesus falou o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício. Ok, não há outra possibilidade, lave. Mas havendo possibilidade, não lave. Ah, eu tenho louça de sobra, não vai me fazer falta no almoço se eu não lavei a do lanche da manhã. Então, pois espera lá, deixa ela lá. No final do sábado você lava, né? Então, tudo que não é necessário, estritamente necessário, não se deve fazer no sábado. E aí tem uma outra questão, porque as pessoas perguntam, né? Ah, mas pastor, será que Deus vai achar ruim se eu deixar de alimentar minha família? Afinal de contas, eu dependo do meu emprego. E eu trabalho no sábado. E se eu for deixar de trabalhar no sábado, eu não tenho como trazer o dinheiro para casa? E aí? Bom, a resposta está aqui no livro de Êxodo. Deus disse no verso 26 que era para colher o maná 6 dias. Mas no 7º dia não haveria maná. Isso quer dizer que a bênção do Senhor sobre o trabalho, ela está nos 6 dias de trabalho. De domingo até sexta-feira. Mas no sábado, a pessoa não deve trabalhar para trazer o pão na mesa. Olha aqui no verso 27. E aconteceu, ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, e que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Aqui está a resposta de Deus. A pessoa se pergunta: será que Deus vai achar ruim se eu trabalhar no sábado? Bom, se eu trabalhar no sábado, Deus vai dizer para mim: até quando você vai se recusar a guardar a minha lei? A minha lei está aí para ser observada. Ah, mas Senhor, eu preciso do emprego. E Deus vai falar assim para você. Olha a resposta de Deus: não sou eu o dono do ouro e da prata? Não posso eu abençoar os 6 dias que são de trabalho para que neles você consiga o suficiente para o teu sustento? Ou a casa está encolhida à mão do Senhor para que não possa abençoar? Irmão, se o Senhor determinou a bênção no dia do sábado, o homem de fé vai receber esta bênção, vai ou não vai? Vai. Ninguém vai impedir. Eu até tenho um hino, uma música que eu estava ouvindo esses dias, né? Que falava: eu tenho a marca da promessa, né? Que falava que vai chegar a minha vez e ninguém vai me impedir, né, de conseguir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que muitos que estão ouvindo aqui já conhecem, sabe de que música eu estou falando. Ora, a pessoa canta com maior alegria, com maior entusiasmo. Então agora é a hora de pôr em prática. Fala-se tanto de fé, pois eu vou dizer para você: o guardador do sábado é uma pessoa de fé. Porque só se guarda sábado pela fé. É contrário à sociedade. É ou não é? É por isso que Deus pôs como sinal. Porque de fato ele marca a pessoa. Ele faz com que a pessoa seja diferente no meio de todas as outras. Entende, meu querido? Deus quer que você tenha a marca da promessa. E a marca da promessa verdadeira é a observância do dia do sábado. Veja na tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Okay? São 2 versos que falam sobre isso. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Ok? O sábado é o dia santificado. Nós vamos finalizar, meus queridos, esta primeira parte do estudo. Como eu disse, nós não vamos concluir hoje, mas nós vamos finalizar com um outro princípio geral sobre o sábado, ensinado em Isaías, capítulo número 58. Isaías, capítulo número 58. Aqui diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia,
E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui diz que o sábado não é dia de fazer a minha própria vontade. E aqui nós vamos entrar até num outro aspecto que tem a ver também com a preparação do sábado. É a hora em que eu vou fazer a minha agenda do fim de semana. Eu sei que muita gente, né, passa o dia, principalmente quem mora em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, está estressado já na quinta-feira. Aí na quinta ele já está combinando. E aí, onde é que nós vamos na sexta-noite? Puxa, sabe o que eu estava pensando? Saiu um barzinho novo ali, então vamos conhecer. Vamos mesmo, vamos lá, a gente bate um papo, come alguma coisinha e tal. Não estou falando de discoteca nem nada disso. Mas a pessoa, né, acha que é o happy hour dela, e ela vai lá. Outros já dizem, puxa, o que você acha da gente bater uma bolinha no sábado? Joia, beleza. Né? E assim vai. E o outro, olha, sabadão tem jogo, hein? Vamos assistir junto, vamos. Bom, estas coisas todas têm a ver com a nossa vontade, é o nosso lazer, é ou não é? Só que na hora de programar a agenda do sábado, eu devo programar o que é do interesse do Senhor, e não do que é do meu interesse. É assim que eu observo o sábado, compreendem? Então o dia do sábado não é eu pensar, o que é que eu vou fazer para me agradar? Não, eu tenho que já planejar o seguinte, bom, o que é que eu posso fazer para honrar o Senhor? Eu vou à igreja ao sábado, ok, Jesus fazia, é uma coisa que honra o Senhor, mas além disso, existem outras coisas também que se pode fazer no dia do sábado, é ou não é? Nossa, existem doentes que precisam serem visitados, nós vamos falar mais disso na próxima ocasião. Existem pessoas precisando da nossa ajuda, nosso auxílio. Mas principalmente, meus queridos, nós temos que nos lembrar, ele é um dia dedicado para que nós conheçamos mais a Deus. Então, dentro da programação do sábado, não pode faltar um horário preparado para o estudo da palavra, um horário preparado para a oração e para falar da criação de Deus, sobre as obras de Deus, eu contemplar as obras de Deus, quer na Bíblia, quer na natureza. Ok? Então, meu sábado tem que ser recheado com isso. E atenção, pai e mãe. Você fala, poxa, mas as crianças, elas não ficam com a atenção presa há muito tempo. O que eu vou fazer? Vou deixar elas assistindo filme o sábado inteiro? Não. As crianças, elas têm muito prazer em estar entre as cenas da natureza. Sabe, sábado é um dia da família. Pode sair com as crianças, leva elas no zoológico para elas verem os animais que Deus fez, leva elas num parque, né? Não para ela brincar no parquinho, daí também não funciona, né? Mas você tem que levar num lugar onde há árvores, onde há flores que elas podem colher, e aí você vai se dedicar um pouquinho para elas, porque nós pais, nós temos que nos dedicar para os nossos filhos, né? Então você vai falar, olha essa flor, que dia que Deus fez? Por que Deus fez essa flor? Olha quanta flor diferente. E assim vai, olha a árvore, uma alta, uma baixa. Deus fez isso porque nos ama. Então nós temos que apresentar para as nossas crianças o amor, o cuidado de Deus por cada um de nós. Assim, nós estamos construindo no coração delas a santidade. Porque o conhecer a Deus é tornar-se santo. Né? Queridos irmãos, assim sendo, nós vamos colher muitas bênçãos pela observância do sábado. Entre elas, até a da prosperidade, que tanto se fala, né? Deus, ele não disse que o objetivo fim da Bíblia é a prosperidade. Não é, ele é a salvação da alma do indivíduo. Mas, no tocante à guarda do sábado, há uma promessa de prosperidade. Porque aqui é dito que, se nós observarmos o sábado, nós vamos ter a herança do pai Jacó. E o pai Jacó não tinha falta de nada. É ou não é? E se você quer ter um exemplo disso, você vê o próprio povo judeu. É difícil você achar um judeu pobre. E o judeu guarda o sábado. Opa, então deve haver uma bênção associada à guarda do sábado. É claro que o crente pode passar por provas. O Apocalipse fala que nos últimos dias o crente vai ficar sem nada, né? Os bens dele vão ser espoliados. Ele não vai poder comprar nem vender. Só que, mesmo após essa batalha final, Deus vai mandar Jesus à terra e Jesus vai dar mansões de ouro para aqueles que o aguardam, que o esperam. Ou seja,
riquezas com as quais nunca sonhamos estarão dadas de presente e à nossa disposição. Aquele que guardar o sábado será sustentado com a herança do seu pai Jacó. E o ponto principal, meu querido, minha querida, é nós conhecermos mais a Deus. Afinal de contas, o que falta hoje é as pessoas temerem a Deus. E para temer a Deus é necessário conhecê-lo. Eu não digo que temer é ter medo de Deus. Nós já abordamos isso outras vezes. Temer a Deus está relacionado com admirá-lo, respeitá-lo. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus acalmou o mar enfurecido, veio um grande temor sobre os discípulos. Mas aquele temor não era medo. Aquele temor era uma admiração pelo poder, a autoridade divina exercida ali, pela misericórdia de Deus para com eles naquele momento. E assim vai. Portanto, o sábado pode ser um dia muito diferente daquilo que você imaginou. Não é aquele dia chato, aborrecível, mas é um dia deleitoso. Por isso que em Isaías 58 diz: aquele que realmente guarda o sábado, chama o sábado de dia santo e deleitoso do Senhor. Nosso sincero desejo é que você possa fazer do próximo sábado um dia santo e deleitoso. Possa escolher andar em obediência ao Senhor. E pergunta a todos: quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, quero estar preparado para o próximo sábado? Amém, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar, pedir a Deus que grave este conhecimento na nossa mente e principalmente nos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que derrame o teu Espírito sobre nós e faça de cada um de nós verdadeiro guardador do teu santo sábado. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos de nos preparar. Amanhã é quinta-feira, é o dia já de prepararmos a vestimenta. Nos ajude a lembrar, Senhor. Depois de amanhã, sexta, nos ajude a lembrar de preparar a alimentação e deixar a nossa casa em ordem. E assim, Senhor, que o sábado seja um dia apenas ocupado em aproximarmos-nos de Ti, em conhecermos mais o Senhor. Porque ao fazermos isso, certamente o Senhor estará nos preparando para recebermos a vinda do Senhor Jesus. Esteja com cada um que recebeu a mensagem de hoje, ó Deus. Põe o Teu selo em cada uma dessas almas preciosas pelas quais o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E se há alguém que ainda não entendeu a importância desse dia que o Senhor abençoou e separou para o nosso benefício, que o Senhor possa estar tocando fortemente o coração desta pessoa, a fim de que ela também, Senhor, possa se render ao Teu convencimento, à Tua influência, e ela possa também tomar a decisão de honrar e santificar o Teu santo sábado. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, eu queria já estender o convite a você para estar nos acompanhando na sequência deste estudo, o qual, se Deus assim o permitir e quiser, será no nosso próximo encontro. Nós vamos abordar outros aspectos da observância do sábado. A propósito, se você tem dúvidas, ok? Você tem alguma coisa que não ficou clara, gostaria de esclarecer, manda um e-mail para nós, ainda dá tempo, nós vamos procurar incluir a resposta à sua pergunta no nosso próximo encontro. É claro, se a pergunta for com respeito a como guardar o sábado. Nós não vamos aqui tratar de por que guardar o sábado. Nós já tratamos disso em outras ocasiões, e se esta é a tua dúvida, neste caso eu te convido a assistir os outros vídeos que estão no nosso canal. Lembrando, nosso canal é youtube.com/TV Advertência Final.